Mas, Stephanie, obrigada pelo convite. Agradeço também a Silvia que me explicou como funciona a sala de estar, né? Me acolheu. Muito legal. E, gente, parabéns por esse projeto maravilhoso de vocês. Pelo que eu entendi, o projeto ele surgiu assim meio online, né? No começo da pandemia. E foi um pouco com o que aconteceu com o nosso curso de comunicação, porque ele ia vir presencial, né? Ele tinha sido montado para ser um presencial e veio a pandemia e a gente passou para online. E, na verdade, foi muito legal ele virar online, porque a gente acabou tendo muito mais gente, né, do que a gente imaginava, ficou fácil das pessoas comparecerem, né, e a gente acabou tendo também pessoas de outros lugares do Brasil, outras cidades, inclusive de fora do Brasil, né, deve ter acontecido isso aqui também com vocês, o que é muito bacana. Então, hoje a gente combinou que a gente vai falar sobre técnicas de comunicação para serem usadas no dia a dia, mas antes de falar sobre isso, e olha só, antes mesmo de falar sobre qualquer coisa, trazer aqui para vocês como são, né, os pensamentos diferentes e como acontecem os conflitos, né, como é difícil o lidar com o ser humano. Pensamentos diferentes, o Moisés acabou de trazer aqui para a gente, né, pelo que eu pude entender, ele está chateado aí, que ontem não pôde ter um evento por pensamentos diferentes, né, e é isso, esses conflitos que seguem a nossa vida o tempo todo, em todas as relações, né? Então, a gente vai falar de como lidar com isso, como lidar da melhor maneira com essas coisas que a vida traz, né? Então, assim, eu queria contar um pouquinho de mim, a minha formação, eu sou advogada, eu me formei pela PUC em 1993, eu trabalhei por 20 anos com direito civil e direito de família, que é a minha especialidade, eu sempre tive um olhar muito conciliador, mas que é bem diferente do olhar mediador, né? Essas técnicas que a gente traz da mediação, elas são umas técnicas muito interessantes, assim. E o meu primeiro contato com a mediação, ele se deu lá por volta de 1997, há bastante tempo, que foi quando a mediação começou a surgir aqui no Brasil. Foi porque uma amiga muito querida, uma colega do meu pai, né, meu pai também é advogado, ela é advogada, trabalhava com a gente, ela soube disso, e ela chegou para mim e falou, você precisa ver o que é isso, a mediação tem tudo a ver com você. E aí eu fui fazer um curso de mediação, e a mediação estava muito ligada com a arbitragem naquela época, e eu fiz esse curso. E lá eu acabei optando pela arbitragem. Eu achei que naquela época o Brasil não estava pronto para mediação. Mas depois o que eu percebi é que eu também não estava pronta para mediação. E eu acabei optando pela arbitragem, achei que seria uma coisa muito mais concreta, muito mais fácil de eu usar na minha vida, e conclusão, nunca usei a arbitragem, não serviu, nunca trabalhei com isso, não tinha nada a ver comigo. Foi bom, porque conhecimento, né, nunca é demais, mas nunca usei. Mas a mediação, ela permaneceu no meu radar. E ela acabou entrando na minha vida há alguns anos atrás, não muito, na verdade, mas há alguns. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a mediação, porque é de lá que vem todas as técnicas que a gente vai falar aqui hoje, para aplicação na vida e no dia a dia, né? Então, são técnicas de comunicação usadas pelos mediadores, só que a gente vai trazer com enfoque de como usar na nossa vida. Então, eu achei que seria interessante explicar um pouquinho sobre o que é a mediação. Vocês gostariam de saber isso? Tá? Então, eu vou compartilhar um slide aqui com vocês, porque a lei da mediação, ela veio somente em 2015, para vocês verem que eu tinha razão, lá em 97 o Brasil não estava tão pronto assim, né, como eu. Mas aí agora começou a ser um assunto mais falado sobre isso. E aqui eu trouxe um slide, só um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, essa lei, ela define o que é a mediação, né? A mediação, ela é uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, né? O que significa isso?
O mediador, ele é um terceiro imparcial sem poder decisório. Então, ele não decide nada. O mediador, ele não é um juiz. Ele vai simplesmente ajudar que as partes entendam o que elas querem aqui. A mediação está pautada no protagonismo e poder de decisão das partes. Quem decide são as partes. Ela é simplesmente facilitada por terceiro capacitado, que é o mediador, que, sem julgar, gera criatividade no sistema paralisado. É difícil para as pessoas entenderem que o mediador, ele não está lá para julgar, ele não está lá para falar o que está certo, o que está errado, né? E dessa mesma forma que a gente usa essas técnicas para ajudar os outros, né, como mediador nesse lugar, para ajudar os outros a entenderem aonde eles querem chegar, a gente pode usar essas técnicas para entender o que nós mesmos queremos, o que nós precisamos, né? E que aquele outro que está ali na nossa frente, naquela relação, também precisa e quer, e aí assim a gente pode focar no nosso objetivo. Então, esse não buscar culpados ou inocentes, não buscar o certo e o errado, né? Mas sim procurar soluções que atendam a todas as pessoas envolvidas. Muito se diz que uma sentença judicial, ela resolve a lide, mas ela não resolve o conflito. Isso é muito interessante. Outro dia, uma aluna nossa, uma super querida advogada, ela que já fez o terceiro módulo, ela trouxe um caso que aconteceu com ela, né? Ela estava trabalhando com um caso de família, era um divórcio meio complicado, e ela teve uma sentença maravilhosa, uma decisão incrível, ela estava muito feliz com o resultado do processo que ela conseguiu. E ela percebeu que a cliente dela não estava muito satisfeita, né? E ela ficou meio chateada, poxa, eu fiz tudo, consegui tanto para ela, e ela não ficou tão contente assim. E no curso, conforme a gente ia conversando, ela percebeu que realmente ficou uma necessidade da cliente não atendida, porque o que aquela cliente queria era um pedido de desculpas do ex-marido. E agora, acabado o processo, mesmo ela tendo ganho tudo que ela estava pedindo, ela não teve isso, e ela não teria mais a oportunidade de ter isso, porque acabou, e eles não tinham filhos menores, então realmente ela conseguiu acabar com essa relação, né? Porque quando tem filhos menores fica um pouquinho mais difícil, né? Então, agora, assim, falando, então, um pouco de não buscar, né? Não buscar culpado e não buscar inocente, não buscar certo e errado, eu trouxe um outro slide aqui para vocês que eu queria propor uma reflexão, tá? Então, eu já vou abrir um pouquinho e depois eu volto para eu falar. É esse slide aqui. Isso aqui. O outro precisa estar errado para eu estar certo? Alguém quer falar? Alguma coisa sobre isso? Isso é muito interessante, eu vou deixar a Cima falar, mas isso é muito interessante, porque tudo depende da visão da pessoa, não quer dizer que o outro esteja errado, os dois podem estar certos na sua visão, e a gente tem que ter a compreensão disso, né, de entender que o outro pode ver de uma forma diferente da gente. Mas vamos deixar a Cima falar, vai? Não, é uma dúvida que eu tenho. Qual é o currículo desse mediador? Ele tem que ser advogado? Ele tem que ser o quê, exatamente? O mediador não precisa ser nada. Ele vai lá e faz um curso de formação, ele se forma mediador. Ele pode ter qualquer profissão. Quer dizer, existe um curso específico para mediador de qualquer coisa? Sim. De qualquer assunto? E esse curso é um curso profissional? É um curso o quê? É um curso pequeno, grande? Como que... Você pode dar uma ideia o que é isso? Posso, sim. Ele é um curso de 1 ano e meio, normalmente. Você faz uma formação. Quando a gente fala na lei aquele terceiro capacitado, a gente está falando de alguém com formação em mediação, né? E, por exemplo, no curso que eu fiz, que é um curso muito bacana, eu me formei no Mediativa, a gente tem, inclusive, oficinas práticas, além da parte teórica, né? Que é muito legal. Então, a gente já faz um grande exercício, a gente faz atendimentos pro bono, que é um trabalho muito bacana deles, e então, além de se ter essa formação, a gente
gente busca também uma experiência ali durante o curso. E a formação de mediação, ela pode ser você pode tanto se formar como mediador judicial, como mediador também extrajudicial. Eu busquei a formação nos dois, mas você pode se formar em qualquer um dos dois. Agora, você não precisa ser advogado para ser... Sim, qualquer pessoa. Qualquer E aí a gente pessoa vai falando que tenha qualquer curso, uma pessoa que não tenha curso superior, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa Sim, que qualquer consiga pessoa se pode formar no curso de mediação pode fazer o curso e virar mediador. Ela precisa ter Precisa ter essa perfil, formação. né? É uma Eu questão de posso fazer uma perfil pergunta? também. É. A Anitta Posso né? fazer uma pergunta? Eu sou. Posso fazer uma pergunta? O Assim, mediador... não, é importante só colocar aqui que é importante ter curso superior, tá? Não é também... Você tem curso superior. O mediador oficial, não exatamente, ele pode ser extraoficial também, automaticamente. Ou não? Extrajudicial. Ele pode ser os dois. Ele pode ser os dois. Ele pode ser só um ou pode ser os dois automaticamente, não é isso? Pode. Não automaticamente, né? Você faz o curso de mediador judicial e de mediador extrajudicial, né? Para você... Olha, comentando um pouquinho... Eu sou de extraoficial, eu sou mediadora extraoficial e oficial, e não fiz curso para os dois, eu fiz só mediador oficial. E trabalho judicial, isso, Anitta, isso judicial. Quando você faz... e precisa ser um curso, para ser judicial, ele tem que ser um curso aprovado pelos órgãos do Poder Judiciário, né? Não é... Perfeitamente. E tem que sair no Diário Oficial, tem que sair do Diário Oficial. Agora, se a pessoa se forma só no curso de mediação extrajudicial, ela não pode atuar como mediador judicial. Fala, Pepa. Eu só queria saber, complementando essa pergunta que vocês fizeram, essa pessoa vai trabalhar aonde? Essa pessoa que está formada como mediadora, uma vez formada, ela vai trabalhar aonde? Se ela for um mediador judicial, ela vai trabalhar no fórum. Se ela for um mediador extrajudicial, ela vai trabalhar em escritórios privados. Né? Sim, sim. O que é interessante é que você ganha anos de conflito. Isso acaba se tornando, então, é uma profissão. A pessoa pode se dedicar a isso e viver disso? Não é remunerado, ainda não é remunerado. É uma profissão. Quando você pode atender privadamente, sim, é remunerado. Privadamente sim, mas no fórum... Judicialmente o judicial é muito pouco remunerado, realmente já saiu a regulamentação, mas é praticamente nada, né, Anitta? Nada, né? E parece que são as partes que pagam. Sim. Não, o que é interessante é que os processos que normalmente demoram anos na justiça comum se resolve, às vezes, em semanas, né? Exatamente, por conta desse protagonismo, né? Então, como eu trouxe essa reflexão, né? Se o outro precisa estar errado para eu estar certo, agora eu queria trazer para vocês um exemplo de como eu falo isso, de como que eu uso isso, então, nas nossas relações, tá? Então, por exemplo, uma coisa é eu falar para você assim, você está errado, eu não concordo com você. Eu vou te explicar como é que é o certo, tá? Agora, eu posso falar a mesma coisa de uma outra forma. Então, eu posso falar assim, eu entendi como você pensa e eu penso diferente. Eu posso te explicar como que eu penso? E aí, faz sentido para vocês uma fala dessas? Eu falei a mesma coisa de uma outra maneira, né? E é disso que a gente vai falar aqui, né? Formas de falar, formas de mudar o mapa mental e aquele ambiente onde eu estou e de levar uma conversa para um lugar produtivo, né? Então, muitas vezes quando a gente está julgando, a gente esquece qual é o nosso foco, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E julgando, eu não consigo fazer isso. Eu queria trazer para vocês uma história que ela ilustra bastante o que é
esse universo, né, mediador, que é a história da laranja. Não sei se vocês conhecem. É até a case de Harvard, porque todas essas técnicas de comunicação, elas são estudadas em Harvard. Em Harvard tem um projeto de negociação lá, né? Então, os escritores de alguns livros, William Ury, que é o grande precursor desse lugar, né? Ele, junto com os coautores do livro dele, Como Chegar ao Sim, e ele escreveu também Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, eles têm todo um projeto lá. Então, a gente está falando de técnicas realmente estudadas de comunicação, né? Então, essa história da laranja, ela é assim. Você chega em casa e os teus 2 filhos estão brigando por causa de uma laranja. Os 2 querem uma laranja, mas só tem uma laranja lá. Então, você chega, tá uma briga tremenda, e aí o que você faz? Uma laranja e 2 crianças brigando. Quem que quer falar o que faz? Fala, Silvia, tá com o microfone desligado. Não, eu acho que eu Tentar queria mediar, né? Tentar mediar. Faz um suco, dá um gole para cada um. Pensando rápido, você corta a um laranja suco, e dá metade para cada um. Dá metade para cada um. É simples. É matemático. É matemático. Metade para Mas cada e um. se um não quiser dar, mas se um não quiser dar uma parte da laranja, como que você vai agir? Você tem que ter, eu acho que deve ter técnicas especiais para poder interagir com os 2. Eu acho que tem que ter um diálogo paralelo com os 2. Os 2 Come têm que você ser a laranja, mediador. não trabalha para ninguém. Isso. A mãe pega a laranja e come, boa. Ah, entendi. Então, assim, ou a gente faz um suco, divide para os 2, ou divide a laranja, cada um sai com a metade, a mãe sai comendo a laranja e ninguém fica com a laranja. Então, aí, por exemplo, o que a gente faz na mediação, né? Então, a gente chega para o filho A e pergunta assim, filho, para que você quer essa laranja? Daí ele fala, mãe, eu quero essa laranja para fazer um suco. Ah, entendi. Filho B, para que você quer essa laranja? Mãe, eu quero essa laranja para fazer um bolo. Ah, entendi. Então, você precisa da casca? Então, tá. Então, o filho A precisa da polpa da laranja para fazer o suco e o filho B precisa da casca para fazer um bolo. E aí, eu vou dar a parte de dentro para um filho, a parte de fora para o outro, e os 2 vão sair felizes. Isso é o ganha-ganha, entendeu? E é disso que a gente está falando. Então, o que a mediação faz? Ela sai da posição e ela vai buscar o que está por trás disso, que é a necessidade, interesse e motivação. É desse lugar que a gente está falando. E é aí que a gente descobre aonde a gente quer chegar. E as coisas, elas polarizam demais, né? Eu sou contra, eu sou a favor. A gente pode ver muitas situações que surgem ali no clube, né? Já polariza. Pessoal contra, pessoal a favor. Já divide e polariza. Agora, quando você vai buscar esses interesses, essas motivações e as necessidades, você consegue chegar num lugar muito melhor. Faz sentido para vocês? Faz? E aí, então, foi assim, quando eu fui buscar minha formação de mediadora, né, que é esse lugar tão diferente do advogado, porque o advogado, ele já está ali para solucionar o conflito, ele já fala, é metade para cada um, é inteira aqui para o meu cliente, o outro vai ficar sem, né? E esse lugar do mediador, que eu fiz esse curso, então, eu fiz no Instituto Mediativa, me formei tanto como mediadora judicial como extrajudicial e fiz toda essa parte prática, tanto no fórum quanto no atendimento privado que a gente fez, né? E foi lá que eu conheci a minha sócia, que é a Cláudia Frankel Grossman, que é uma pessoa super bacana, ela tem anos de experiência como professora, ela foi minha professora e ela foi minha orientadora na parte prática. Quem quiser entrar lá no nosso Insta, não sei se vocês seguem, que é o dailytus.br, tem o nosso LinkedIn, tem todo o nosso currículo, que também não cabe falar aqui, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu tive contato com essas técnicas, que eu acho maravilhosas, eu comecei a fazer várias experiências. E eu tenho aqui meus cobaias, né? Eu tenho 3 filhos, tenho meu marido aqui em casa, e a pandemia foi uma maravilha para isso, né? E eu fazia minhas experiências. Então, eu vinha, trazia uma fala, tentava alguma coisa, algumas coisas davam certo, outras davam errado, e quando davam errado, eu tentava identificar o que eu usei, o que eu fiz de errado, e eu conseguia, e aí eu ia lá e eu fazia as falas e dava certo, consegui resultados maravilhosos. Comecei a conversar com amigas, quando a gente almoçava, isso antes da pandemia,
que me traziam problemas com filhos adolescentes e contavam algumas coisas, e aí eu perguntava, você já tentou falar assim? Você já tentou fazer isso desse jeito? E depois vinha aquele feedback falando, uau, né? Foi outra coisa, aquilo lá deu muito certo. Poxa, que bacana. E um dia, tomando um café com a Cláudia, minha atual sócia, né? De professora, virou amiga, virou sócia. A gente estava conversando, né? E eu trouxe para ela isso. Eu falei, poxa, Cláudia, por que a pessoa tem que fazer 1 ano e meio de curso de mediação para ter acesso a essas técnicas, quando tanta gente não quer ser mediador, né? E para ter acesso a isso. E aí foi nessa troca do como eu usava e como ela usava, e explicando o que acontecia, né, com a gente, que o curso começou a surgir ali, na nossa frente, naquele café, e eu até me emociono de falar isso, porque... né, já se passou aí 1 ano, estamos na 14ª turma, mais de 168 alunos, uma coisa tão bacana, né? E para mim, essas técnicas de mediação, que a gente está falando de soft skills, né, elas entram naquele rol de conhecimentos que são capazes de mudar a nossa vida e os nossos relacionamentos, né? E assim, na minha opinião, deveriam ser ensinados nas escolas, porque se a gente tivesse contato com isso tão jovem, seria incrível, assim como primeiros socorros, noções básicas de direito, eu como advogada acho imprescindível ter essas noções básicas na nossa vida, e curso de soft skills, né, de técnicas de comunicação. E aí, como eu disse, depois desse 1 ano e meio, desse 1 ano, né, que a gente fez, olha que legal, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras, porque a gente ouviu os nossos alunos, e a gente perguntou para eles qual que foi o reflexo, né, desse curso, do uso das técnicas na vida deles. E olha quantas palavras bonitas que a gente recebeu, né? E as palavras que estão maiores é porque foram faladas mais vezes, e assim vai, olha só. Felicidade, escuta, respeito, conexão, crescimento, respiro, comunicação sem ruídos, confiança, empatia, comunicação produtiva, soft skills, construção, evolução pessoal, segurança. E é isso. E para explicar um pouquinho melhor, assim, o que eu quero dizer com ferramentas, né? A gente fala em ferramentas da comunicação, né, no uso, então, ferramentas usadas pelo mediador. Então, eu vou trazer para vocês, e especial para as minhas amigas tenistas queridas que estão aqui, eu vou usar o tênis como metáfora, tá? Como é para mim, né? Como que eu vejo, assim, essas ferramentas. Como no tênis a gente tem um repertório de golpes, né? A gente aprende ali, a gente tem o slice, a gente tem o spin, o drop shot, conseguir dar uma curtinha, uma bola funda. Dependendo de como a bola vem, a gente tem as nossas melhores escolhas. E quanto mais golpes a gente consegue aprender e saber, mais recursos a gente tem naquele jogo, né? E essas ferramentas da comunicação, elas são a mesma coisa. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais recursos eu tenho, melhor eu posso me sair numa conversa, numa situação onde as pessoas pensam diferentes, né? E o conflito, ele é inerente ao humano, já diria a Mary Parker Follett, né? Que lá em 1868, também uma grande precursora desse caminho de pensar. E assim a gente vai aprendendo. E assim, tem alguns golpes mais difíceis para uns do que para outros, né? Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade em usar o slice, mas eu estou ali, eu estou aprendendo. E quando eu sei como usar, quando eu entendo como usar, e eu faço errado, eu sei o que eu fiz de errado, eu sei se eu adiantei, se eu atrasei, se eu mexi o meu pulso. E assim é na comunicação, quando eu entendo, quando a minha ficha cai, eu sei o que eu fiz de errado, eu sei o que aconteceu ali que não me levou para aquela conversa produtiva, né? E claro, algumas ferramentas fazem mais sentido para uma pessoa do que para outra, né? Algumas coisas são mais fáceis para um usar do que para o outro. E a gente não deve usar nada que não faça sentido para a gente, porque não dá para ser uma coisa forçada, né? A comunicação ela tem que ser uma coisa natural. E aí a gente vai usar aquilo que melhor se aplica para a gente. E em cada situação, maior o repertório, mais coisas eu posso usar nas minhas relações, né? E aí a gente dividiu, então, o nosso curso em módulos, a gente traz aqui
né, no primeiro módulo, as ferramentas, a gente montou uma régua e tal, é que, na verdade, não dá para eu trazer aqui para vocês hoje, porque são 5 aulas de 2 horas, né, a gente está falando de 10 horas de aula, mas eu queria trazer um pouco para vocês conseguirem entender esse conceito, né, do que a gente está falando e desse lugar, então, esse caminho, né, de ir para o ganha-ganha. No segundo módulo, a gente trabalha esses 6 passos do ganha-ganha, que são os passos para chegar ao sim com você mesmo, né? E depois a gente faz uma parte prática também. Mas, enfim, só para trazer para vocês, o nosso curso ele é muito mais amplo do que a CNV, né? Hoje em dia se fala muito de comunicação não violenta, e isso eu acho que é o que mais vocês devem ver por aí. Mas não é, o nosso curso ele não é isso, tá? Ele é muito mais amplo do que isso, a gente fala da comunicação produtiva, e a ideia é que as pessoas se apropriem dessas técnicas, dessas ferramentas. Mas só para trazer agora um exemplo mais concreto para vocês, se vocês fossem pegar, então, os 4 passos da CNV, que esses passos que o Marshall, né, Marshall Rosenberg traz no livro dele, de comunicação não violenta, né? Ele fala assim que a comunicação não violenta ela tem 4 componentes, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, né? Então, um exemplo aqui para ficar mais claro. A mãe chega em casa e vê um tênis jogado no meio da sala. Então, ela pode falar, não acredito que de novo esse tênis está aqui fazendo essa bagunça, tira essa porcaria desse tênis aqui do meio da sala. Ou ela pode falar de um jeito não violento, uma comunicação produtiva, que é trazendo esses 4 componentes, né? Então, seria falar assim, filho, eu estou vendo que teu tênis está aí, é o 3º dia que ele está no meio da sala. Eu fico muito chateada, muito irritada com isso, porque eu realmente preciso dessa casa arrumada, para mim é importante eu ter a casa arrumada, e aí eu trago o pedido, então, filho, por favor, você poderia tirar o tênis e guardar ali no seu quarto, né? E aí eu trouxe um outro slide para vocês, que é esse aqui, que eu queria falar sobre a comunicação, né? Queria saber o que vocês acham. A nossa reação, uma conversa, ela corresponde ao que é dito ou feito por alguém, ou ao que é entendido ou interpretado por nós. Aí, se alguém quiser falar sobre isso. Eu acho que é entendido e interpretado por nós. Acho que os 2. Tudo provocação e reação. Sim, mas Sempre é interpretado por nós, concordo, Silvia. Às vezes uma reação, o que a gente vê e o que a pessoa fala corresponde ao sentimento que você está sentindo. Dentro daquilo que a gente está interpretando. Sim. E aí, a gente fala, né, então, em comunicação produtiva, a gente está falando em cuidar dos ruídos. Os ruídos que a comunicação traz, né? E eu trouxe uma frase aqui, eu queria saber, que na verdade é a base aqui do nosso curso, eu queria que alguém lesse. Quem gostaria de ler essa frase? Aqui. Alguém quer ler? Posso ler. Posso ler? Pode, Anitta. Vai, Anitta, vai lá. Entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu. Há um abismo? Então, na verdade, não é uma pergunta. Não, desculpe, há um abismo. Eu vi que não é uma pergunta. Há um abismo. Há um abismo, claro, entre tudo isso há um abismo. Perfeito? Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje e queria ouvir vocês agora, né? Não sei se fez sentido, o que vocês acharam. Muito, muito bom, Ale. Vou dizer uma coisa para você. A gente, quando estuda um pouquinho de ética, né, a gente estuda justamente isso, né? Aquilo que você começou. O certo e o errado não existe, né? Na verdade, existem visões diferentes. E, às vezes, a gente julga as pessoas achando que ela é antiética, mas ela não é antiética. Ela tem uma ética diferente da sua. E ela provavelmente está pensando a mesma coisa que você, né? Que, puxa, a outra é antiética, né? Então, a recíproca é verdadeira.
E quando a gente fala disso, exatamente que nem você está falando, né, da comunicação, se a gente parar para pensar nisso, a gente sempre tem que parar para pensar, porque isso aí também para pensar, será que a outra está pensando diferente de mim porque ela realmente pensa diferente? Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, né? E a comunicação é exatamente isso. A gente sempre tem que parar para pensar. Eu acho que esse é um recado incrível que tem que passar para todo mundo, né? Outra coisa que você falou também, que achei muito legal, que também eu andei estudando, acho que deve ter estudado um pouquinho também, que o Uri, né, que você falou, também é o autor, se eu não me engano, das técnicas de negociação de Harvard, né? Eu não sabia que ele tinha caminhado para a comunicação, mas a Harvard tem essa metodologia de negociação, que é esse autor que a Lê falou, que segue bem essa linha mesmo, né, de a gente sempre olhar pensar que os outros têm o direito de pensar diferente da gente e não pré-julgar. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo tudo isso, o recado é esse. Você trouxe um recado incrível, que acho que a gente está precisando nesse momento também. Deixa eu ver, a Sarita levantou a mão. Vai. Você precisa só tirar do mudo, tá, Sarita? Oi. Eu queria saber da Alexandra se... Cadê a Alexandra? Está aqui. Se a gente está acostumada a lidar, a agir de uma certa forma. Se os familiares vão acreditar que você está querendo ser mediadora, de repente, como que provoca nos familiares a sua mudança? Então, Sarita, é muito interessante a sua pergunta. Na verdade, assim, a gente não está querendo se tornar um mediador, o que a gente está fazendo é mudar uma forma de comunicação, né? E a gente, conhecendo essas técnicas, a gente se torna agente de mudança. É incrível, assim, as pessoas trazem muito isso, tá, mas eu sei e o outro não sabe, então como é que eu faço isso? Você faz isso. Você faz isso trazendo falas produtivas, você faz isso caminhando de uma outra maneira e a coisa, ela acontece porque você muda um mapa mental, né? Então, aquilo que eu trouxe, assim, o jeito de falar, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, antigamente, eu entrava no quarto das minhas filhas, eu fazia toda uma fala na minha cabeça, eu queria ensinar algum ponto para elas, então eu fazia toda uma fala na minha cabeça, entrava poderosa no quarto delas, falava tudo que eu queria, e saí achando que eu tinha arrasado. Arrasei, falei tudo certinho. Aqui, eu achava assim, estou indo conversar com as minhas filhas, né? Eu não estava indo conversar, aquilo lá era um monólogo. E quando eu saí, elas iam falar, ufa, ainda bem que ela já saiu daqui, né? Hoje, nós sempre fomos muito amigas, assim, a gente teve sempre uma relação muito bacana, mas hoje em dia, eu posso te dizer que é outro planeta, sabe? Eu entro ali, eu vou ouvir, eu não vou só falar, eu vou construir junto, eu tenho uma troca, a gente está falando de diálogo, né? E o diálogo, ele inclui as duas partes, né? Não inclui uma só. Então, a gente é assim, a gente é agente de mudança, e eu posso te falar com propriedade, assim, porque de ver pessoas tão diferentes que passaram pelo nosso curso com formações as mais diversas que você pode imaginar. Agora, inclusive, essa o turma que está em andamento é uma turma mista, e é muito interessante, né? Porque, por acaso, a gente começou a ter mais alunas mulheres, e agora a gente está com bastante homens também. Então, olhares diferentes e que amplia demais. E os feedbacks são incríveis. Se vocês quiserem olhar lá no nosso Insta, tem uma seção de depoimentos super interessante, assim, que tem os depoimentos das pessoas. E a gente muda, você muda um mapa mental, você muda uma dinâmica, né? Com essas técnicas. Esse mapa mental é o seu próprio e dos seus familiares, será? É o de todos. A dinâmica o mapa mental seria a dinâmica familiar. Familiar, no trabalho, né? Essas ferramentas, elas podem ser usadas em qualquer ambiente, em qualquer relação, né? Você repete, por favor, seu Insta? Alexandra. O Insta é dailytools.br. Tá bom. Qual? dailytools.br. Posso fazer uma pergunta? Alexandra. Obrigada. Posso falar primeiro? Pode, Pepa. Depois o Rui quer falar e depois a Anitta quer falar.
Então, Pode falar, Pepa. né? Pode. Olha, é muito interessante porque durante 2 dias seguidos eu estou ouvindo sobre comunicação. Eu acho que eu vou acabar aprendendo alguma coisa, porque ontem eu participei de uma live, eu sou voluntária, era do grupo de voluntários do Einstein, e nessa live o que se falou foi muito, que era importante a gente, quando vai falar com outras pessoas, vai se comunicar com alguém, você escutar essa outra pessoa. Você falou um pouco sobre isso, queria que você desenvolvesse um pouco mais. Você escutar essa outra pessoa, porque se você escutar essa outra pessoa, você vai acabar se entendendo também e se ouvindo também, se escutando também. Então, isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho quando você fala em mediação. E mais uma coisa, essa mediação, a gente só lembra, assim, em falar em mediação, em caso de conflitos, mas, na verdade, em qualquer comunicação, quando você está dando uma aula, quando você está atendendo um cliente, você também... É importante também que você use essas técnicas que você apresentou no conflito, não é? Isso mesmo, Pepa, é isso mesmo. Essas técnicas, elas são importantes para todas as relações, né? Assim, a mediação, ela é procurada quando existe um conflito, né? Então, as pessoas estão ali num impasse, não estão conseguindo chegar em algum lugar, e aí elas buscam a mediação. Né, mas essas técnicas, elas podem ser usadas e devem ser usadas, né, em todas as relações. E, principalmente, a gente tem que ter muita atenção com as nossas relações mais íntimas, né, porque, às vezes, a gente acaba tendo cuidado com outras relações e com as mais íntimas a gente deixa de lado, né. Você pode ver, assim, quando alguém começa um relacionamento, um namoro novo, alguma coisa nova, até uma sociedade nova, tem todo um cuidado, e depois a pessoa vai deixando isso um pouco de lado, né? E quando a gente tem esse cuidado com as relações mais íntimas, que são as mais importantes para a gente, né? E aí a coisa, ela vai, não precisa ser usado só quando existe um problema, é uma forma de estar nas relações. E, na verdade, Pepa, a partir do momento que você conhece isso, você tem contato com isso, fica um pouco difícil você agir diferente, né? Porque quando você se apropria dessas técnicas, passa a fazer parte do seu jeito de agir, né? E a tua outra pergunta, falando de escuta, a escuta, ela é algo realmente incrível. A gente tem uma aula só de escuta, né? A gente fala 2 horas sobre isso, a gente fala de escuta ativa, né? Que é aquela escuta ativa e empática, né? Então, assim, é o escutar o outro para entender, e não para responder, né? E isso é muito interessante, a gente está acostumado a pessoa está falando, eu já criei minha resposta na cabeça. Principalmente o advogado, eu acho que talvez, por isso para mim ficou tão clara essa mudança, né? Porque advogado, não, gente, a pessoa está falando, já estou anotando, eu vou responder, né? Mas no fim, eu percebo é que isso é algo meio natural de todas as pessoas, né? E a gente nunca pode generalizar. Mas da maioria das pessoas, né? A gente vai escutando e já vai pensando no que vai dizer, já vai pensando em como responder, né? E quando a gente escuta o outro, a gente vai buscar o que eu falei, as necessidades, interesse, motivação, só escutando. A gente não vai conseguir saber qual se a gente não escutar, né? Tem que ser uma escuta verdadeira, porque às vezes a gente, né, entra lá no quarto da filha, deixa falar um pouquinho, não escutei, só quero falar ali o meu script do que eu ia dizer, né? Eu tive uma situação muito interessante sobre escuta, né? Não sei se eu conto aqui ou se eu deixo espaço para pergunta, não sei se vocês querem. Posso contar? Pode contar. Tá. Então, assim, num dos atendimentos que eu fiz, quando eu estava me formando, né, na mediação, eu era a mediadora de campo. Então, eu estava atendendo 2 irmãs. Muito interessante o caso, porque elas estavam há muitos anos sem se falar, cheia de mágoas umas com as outras, e teve uma irmã que procurou a mediação,
e a outra que foi, né, a gente entrou em contato e ela veio. E aí eu que estava no campo, estava atendendo, então, quando chegou, eu me preparei toda para atendê-la, né, e eu pensei assim, ela vai chegar lá e ela vai querer falar tudo e contar, né, tudo como é que foi, como é que está sendo esse conflito. E ela sentou na minha frente e ela queria escutar. Ela falou, me conta como funciona, me conta como que é isso e tal. Me pegou de surpresa e eu contei como era o procedimento, como que a gente fazia todo aquele atendimento. E aí, no dia que veio a outra irmã, eu falei, bom, ela vai querer ouvir, ela vai querer entender, né, como que se atende, como é que é feito aqui. E ela sentou lá e ela não parava de falar. Falava, e contou tudo, e assim, ela não parava de falar. Pega de surpresa, né? Então, assim, eu estava ali trabalhando com aquilo, e a gente estuda tanto sobre escuta e escuta empática, ativa, e eu queria cortar ela, estava na minha formação, tá, gente? Eu ainda não sabia como fazer, estava aprendendo, então eu não fiz muito certo. Mas aí eu tentei cortar. E daí, quando terminou, né, assim, o que aconteceu? A Cláudia era a supervisora, ela entrou, ela fez uma fala, e essa pessoa, nesse momento, ela tinha ficado muito brava, que ela falou assim, vocês não estão me escutando. E eu fiquei mais brava ainda, porque eu pensei, poxa, como é que ela pode falar isso? Eu estou sentada aqui 1 hora, ouvindo ela falar, e ela me fala que eu não estou escutando ela, né? E aí, depois, quando a gente fez uma assembleia, que a gente junta todo mundo, não sei se a Anitta, se foi assim no curso que a Anitta fez também, né, que a gente se formou como mediadora, a gente junta todo mundo e faz uma troca de cases. E eu estava lá contando, eu estava super brava contando, que ela foi lá e falou que ela não escutamos ela e tal. E quando eu falava isso, eu parei e eu falei assim, Pepa, caramba, eu não estava escutando aquela mulher. Eu não estava, eu não ouvi o que ela tinha para dizer. E ela tinha razão, né? Então, quando a gente senta ali e escuta de verdade, é diferente, a pessoa se sente acolhida, ela se sente escutada, né? Então, falando um pouquinho aí de escuta. Muito bom. Fala, Rui. Sou eu a falar agora? Eu tinha 2 perguntas para fazer para você, Alessandra, mas eu vou me resumir uma pergunta familiar. Então, já que você falou tanto da família, eu vou falar da minha, né? Quando a gente foi para os Estados Unidos, nós tivemos uma vida muito difícil, porque estudar lá não é nada fácil. O jeito da gente se relacionar com os filhos fica uma coisa complicada, porque a vida é difícil, muito embora nós sejamos de classe média alta, mas tem tudo assim, tem um relacionamento de pai e mãe para filho, né? Quando nós chegamos ao Brasil, nós percebemos que havia necessidade de uma mediação, e naquela época não havia mediadora, havia psicólogos, né? Então, nós achamos uma psicóloga maravilhosa, e qual foi e simplificando, nós não estávamos dividindo os espaços de pai e mãe com o filho, nós achávamos que a casa era de todo mundo, a propriedade era de todo mundo, dividíamos todo mundo, e a criança não estava entendendo esses espaços que são delimitados, até que nós entendemos, depois de algumas consultas, que nós sim temos que delimitar aquele espaço que é nosso. Nós somos pais e temos que agir como pais. Eu comecei essa história porque era para justificar qual é a minha pergunta, que é uma coisa que é bem típico da nossa sociedade judaica, né? Esse relacionamento que a gente tem com os familiares, ou seja, a mãe judia, ou o que é melhor ser, a mãe judia ou a mãe italiana? O que é melhor fazer? Bater no filho ou não bater? Coisas que já são ultrapassadas, mas que, de fato, nós nunca fizemos isso, nós nunca batemos em nenhum filho, não é nada disso, mas que, naquele tempo, delimitavam espaços. A gente sabia quem era quem e quem não era, né? E isso orientava, de certo modo, as pessoas, né? Quando você tem conflitos desse tipo, que na era moderna, esses conflitos estão se acentuando muito mais, e aí eu ia fazer uma série de extrapolações políticas, etc., que não vale a pena, mas eu gostaria que você avaliasse como é, se a gente tem essa faculdade de delimitar espaços, ou hoje em dia está tudo liberado, nós não sabemos como fazer. Opa, precisamos de um auxiliar.
Entendi, Rui, obrigada pela pergunta, né? Não, isso que você está falando de mãe judia, mãe italiana, é muito engraçado, né? Tem essa diferença, sim. Bater em filho jamais, né? Inclusive é crime, bater em criança nunca. Agora, você está me trazendo colocar limites, né? É disso que, pelo que eu entendi, é disso que você está falando, né? Então, assim, existem vários tipos de pais, né? Cada um escolhe o tipo de criação que quer dar para o seu filho, e aí a gente fala do não julgar, mas das escolhas, né? A minha escolha de criação para os meus filhos pode ser diferente da do outro, né? Assim, existem os pais permissivos, que são amigos e que deixam tudo, existem os pais ditadores, que não deixam nada, e o filho muitas vezes vai fazer as coisas escondido, né? Agora, como colocar limites com uma comunicação produtiva, existem formas de fazer isso, muito bacanas de fazer isso, né? E inclusive, existe um passo muito interessante que é a co-construção, que eu vou colocando limite junto, que eu vou criando junto esses limites e essas regras, né, de convivência, vou fazendo junto com os meus filhos. Existe também uma ferramenta muito interessante, que é o separar a pessoa do problema, né, porque muitas vezes você vê as crianças ali fazendo uma grande bagunça à noite, aí você vira e fala assim, essas crianças são terríveis, elas são insuportáveis, né? Mas aí, se a gente vai perguntar, a gente vai ver o que está acontecendo. Elas não dormem, elas ficam fazendo bagunça. Então, vamos lá. Qual que é o problema aqui? São as crianças ou é a falta de limite que está sendo dado para as crianças, para que elas durmam, para que elas obedeçam, né? Então, existem várias ferramentas para se colocar na educação dos filhos e para cada um fazer a sua escolha de como vai querer cuidar, né? Já essa história da mãe judia, a gente pode falar em vitimização, né? Usa bastante. Né? A mãe judia, ela é especialista nisso, e a vitimização, na verdade, é muito interessante a vitimização, porque, na verdade, eu estou empoderando o outro, né? Quando eu me vitimizo. E quando a gente percebe que a gente faz isso nas relações, muda muito o nosso tipo de posicionamento, sabe? É isso. Agora, eu, como mãe judia, o que eu sempre coloquei para os meus filhos e que eu aprendi com a minha mãe, que eu acho muito legal, e que cabe aqui nessas técnicas, né, de comunicação, quando a gente fala nisso, produtiva, é sempre colocar para eles que eu amo eles e que eu posso errar, e eu sempre vou estar, o meu objetivo é sempre fazer o melhor, né? E não tem problema nenhum quando a gente erra, a gente refazer, e a gente faz isso muito nessas nossas falas, né? Às vezes eu estou fazendo uma fala, eu vi que não saiu como deveria ter saído, eu falo, opa, peraí, eu não me expressei bem, eu posso refazer? É o que eu queria dizer, né? Então, assim, essa postura de você poder voltar para trás, de você poder refazer e de você poder colocar, né? Uma coisa que eu uso muito ali, é uma frase assim que eu explico, a gente joga no mesmo time. Né? Eu estou aqui para vocês, a gente está junto aqui. Então, e tem humildade também, né? Tem uma questão de ter humildade de assumir que errou. Essa palavra da vitimização me pegou agora, Alessandra. Ela, não sei, é um segundinho que eu vou tomar o seu tempo, né? Mas quando você fala que está vitimizada, a mãe está se diminuindo perante o filho, né? Então, ela não está criando limites, ela está ampliando o limite dos filhos. Enquanto que a mãe italiana, eu vou te matar, eu me mato, eu vou te matar, ela está colocando limites. A mãe italiana, então, é melhor que a mãe judia, né? Não foi bem isso. É sempre na chantagem, né? É sempre chantagem. É uma chantagem, né? Eu vou te matar. E aí também não faz com que o filho faça, né, aquilo, né? Então, assim, quer ver? Vou te trazer um exemplo de co-construção. Uma das alunas, ela trouxe isso, né? Que ela pegou e viu tudo para a filha, né? A filha estava com a pele feia, ela pegou e viu tudo para a filha, marcou dermato, foi com a filha lá, levou a filha na dermato, saiu da dermato, comprou cremes super caros para a menina, voltou para casa, passou um dia, passou 2, passou 3, os creminhos lá, todos em cima da bancada, a menina não tinha nem tirado da sacolinha. Ela falou, e aí, você não vai usar? Nada.
A mãe ficou louca, falou, eu te levei, eu marquei a consulta, eu fui com você, eu paguei esses cremes caros e você não vai usar, né? Então, assim, por que que isso acontece? Não adianta a mãe se vitimizar, eu fiz tudo isso e você não me dá valor, né? Assim, isso aconteceu porque não houve uma construção com a filha, né? Existe toda uma maneira de fazer que, se você fizer corretamente, ela jamais vai deixar de usar aquele creme, se ela for incluída nesse lugar de ir, de fazer, né? Então, são maneiras que você se coloca na relação, né? E quando a gente traz, eu não preciso estar certa para o outro estar errado, a mãe judia não precisa estar certa, a mãe italiana não precisa estar errada, e cada um tem o seu jeito de fazer. E aí, cada um vê o que dá mais certo ali, e é muito legal, Rui, fazer experiências, sabe? A partir do momento que eu tenho acesso a essas técnicas, faz experiência, ver o que funciona, o que não funciona, né? Como você chega num lugar, como você chega no outro. Legal. A Anitta queria perguntar. Sim. Alessandra, muito prazer. Estou adorando a sua apresentação. E eu queria só te dizer o seguinte, que eu trabalho com mediação há mais ou menos uns 13, 14 anos, mas sempre judicial. E, por incrível que pareça, eu aplicava certas técnicas no meu dia a dia. Fora do fórum, eu encontrava situações e eu aplicava e via que dava certo, às vezes dava certo, às vezes não dava. Mas, até hoje, eu ainda, quando me encontro com determinadas situações, eu penso muito nas técnicas, eu volto um pouquinho atrás e tento aplicá-las. Bom, isso é uma coisa que eu queria te falar. Outra coisa é o seguinte, quando você já esgotou num conflito, quando você já esgotou todas as suas técnicas que você pode imaginar, o que você sabe, qual seria a sua posição? Como você agiria? Você está falando como mediadora, no lugar de mediadora, Anitta? Como mediadora. E eu estou achando, eu só sinto também que eu nunca fiz um curso com você de técnica de comunicação, porque vou procurar, vou tentar fazer, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Com o que eu faço. Certo? Venha, você vai ser muito bem-vinda. Talvez você conheça a minha sócia, né? Que também trabalha com isso. Não, mas você não é minha estranha. Se não me... Você já foi para o fórum? Você trabalhava no fórum da João Mendes, por acaso? Não. Bastante como advogada, né? Como advogada. Porque você não me é estranha. Você não me é estranha. Então, eu queria saber, porque dizem que muitas vezes você ouve assim, essa é uma mediadora nata, né? Nasceu para fazer isso, ela é ótima, ela sai das técnicas e ela age por ela mesma e dá certo. Mas isso em conflitos judiciais, né? Agora, eu não sei como você agiria quando, por exemplo, na família. Eu nunca fiz família porque eu acho que família é muito delicada, é muito difícil, muito mais difícil. Então, eu nunca fiz. Eu fiz uma parte, uma época, depois não fiz mais. Mas eu acho que aí entra a pessoa mesmo, você mesmo, começa a agir por você, né? Porque quando você vê que não tem, você tenta até o final para resolver o problema. Você quer sair vencida, né? Quer ver que você conseguiu resolver. Então, é muito interessante, Anitta, isso que você está trazendo. Porque o lugar do mediador não é sair vencedora, né? Assim, o que é sair vencedora, né? O que é isso? Ele é um lugar diferente, assim. O mediador, ele é aquele terceiro imparcial e ele não julga, ele simplesmente vai ajudar as pessoas a chegarem em algum lugar. Então, assim, se não existir uma boa-fé, né? Então, a gente tem aqueles princípios da mediação, imparcialidade, oralidade, a boa-fé, né? A confidencialidade, então tem todos aqueles princípios. Se não existir a vontade das partes de chegar num consenso, você não vai chegar num consenso, né? Elas que têm que querer. Existem momentos que a gente encerra a mediação. Quando a gente percebe que não existe uma boa-fé ou que a pessoa realmente... ela não... Tem muita gente... O que eu percebi, né? Eu adoro direito de família. O que eu percebo, Anitta... E aí eu tive, inclusive, um caso durante a minha formação como mediadora judicial, que foi muito interessante para mim ter esse olhar, né? Ali no fórum como mediadora, num lugar diferente de onde eu estive tanto tempo como advogada, né? Assim, tinha
mulher, num caso de divórcio, que claramente ela não queria que isso fosse resolvido. Só que no judiciário é obrigatório passar pela mediação, né? Hoje em dia ficou obrigatório esse passo ali no processo. Ela não queria. E aí ela fez de tudo para que não desse certo, assim, estava muito fácil resolver, mas ela não queria. Eu entendi que a necessidade dela era continuar brigando com aquele ex-marido, ela precisava daquilo, o que ela queria era continuar naquele conflito, né? Então, assim, não dá muito para nós esgotarmos os nossos recursos são imensos e não é da gente que depende, né, o resultado. Mas quando as partes não querem, ou uma das partes não quer, e isso é impossível. Aí o melhor a fazer é encerrar a mediação. E outra coisa que é muito interessante na mediação é que a gente pode resolver alguns pontos, e não precisa resolver necessariamente todos, né? Então, a gente pode cuidar daquilo que as partes querem, estão prontas para resolver, e deixar o que não conseguirem resolver para um judiciário ou para um outro momento. Que segue em frente, né? Obrigada, viu? Muito prazer. Vou procurar para fazer o curso com você. Venha, vai ser um prazer ter você lá. A gente teve, inclusive, uma aluna juíza, e foi muito legal, porque assim, a gente fala tanto de olhar e não julgar, né? E era muito engraçado falar isso para a juíza. Ela falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E é isso, quer dizer, é um olhar para as relações, né? Perfeito, muito obrigada, viu? Imagina. Ale, eu tenho uma pergunta para você. Você fica brava de vez em quando? Porque eu nunca tive brava, eu acho. E aqui a gente estava até trocando aqui, falando do grupo das mulheres, como seria bom você ir lá, porque assim, você passa toda essa tranquilidade, ia ser muito legal a gente fazer, sabe, o grupo da federação, né? Cadê a Ruth, irmã do Jorge? A gente estava trocando entre nós duas, que ia ser muito especial se você estivesse lá com a gente em algum momento. Mas assim, eu continuo a pergunta, você fica brava de vez em quando? Eu nunca tive brava. Você está dizendo que no grupo das mulheres tem muito conflito? Eu acho que a Lê trouxe o que é muito importante, saber falar a palavra certa na hora certa, né? E não é fácil esse tema, né? A gente pode até tentar, mas eu que sou esquentadinha, né? Eu perco a palavra toda hora. Então, eu acho que tem um bom treinamento aí para ter mesmo. Aí você tem que fazer um curso com ela, né, Stephanie? Isso mesmo. Aproveita para fazer um curso com ela. Eu acho que a gente pensou também na coisa da escuta, né? A gente tem um grupo de acolhimento a vítimas de violência e a gente recebe as ligações e a gente tem trabalhado muito essa questão da escuta afetiva, de estar lá, né? E é tão difícil isso, e na hora me veio você, Ale, que seria maravilhoso a gente fazer uma vivência com você, ia ser uma coisa muito legal. Gente, obrigada, adorei, podem me levar para todos os lugares, obrigada. Eu acho que não tem assim, um hábito muito comum de a gente dialogar mais do que a média da sociedade. Não é um hábito da comunidade contra-argumentar constantemente para que o outro responda, talvez até que não seja tão negativo, né? Talvez a gente fique um pouquinho chateado num determinado momento, mas está ouvindo opiniões distintas. Um dia vai pensar, não sei. Rui, eu acho muito bom ouvir as opiniões distintas, né? Eu acho que, assim, tem uma fala, né, que fala que quem sai igual de um diálogo não participou do diálogo, né? Para a gente ter participado de um diálogo verdadeiro, a gente está tendo que sair diferente, né? A troca, ela é muito valiosa. Agora, existem meios de fazer essa troca, né? Existem meios de eu falar se eu penso diferente ou se eu não gosto do que o outro está trazendo ou da posição do outro, né? Assim, o que eu vi aqui do que o Moisés trouxe no começo da nossa conversa, algo aconteceu que deixou ele incomodado, né? Então, assim, como será que foi feito isso? São posições diferentes, são pensamentos diferentes, que não cabe aqui trazer, não tem nada a ver, mas só para pensar nisso, né? É muito legal a gente conversar com outra pessoa, e às vezes a gente escolhe fazer de uma forma combativa, são escolhas, né? Às vezes eu não estou afim, eu quero mesmo ir ali brigar com alguém,
mas outras vezes eu quero uma coisa produtiva, eu quero criar conexão, né? Por exemplo, com os meus filhos, com meu marido, eu estou sempre buscando uma conexão. Qual é a fala que vai me trazer uma conexão, né, com eles? Eu não quero me afastar. Então, a gente escolhe com quem a gente quer se aproximar, e aí, tendo conhecimento do como fazer, fica mais fácil, né? Uma das alunas trouxe para a gente, foi muito interessante, ela falou no curso, ela falou, poxa, eu sempre achei que a gente nascesse, né, com esse dom, a gente nascesse com isso, ou sabe se comunicar ou não sabe. Mas não é a comunicação, ela é como outra coisa, né? Na vida a gente vai aprendendo. E a gente erra também, nós somos humanos, quem não erra, né? Eu estou aqui falando sobre isso, mas eu também faço coisas erradas, mas aí depois eu identifico, eu falo, puxa, errei ali, podia ter feito diferente. Acontece. Eu queria saber se você está fazendo esse curso por Zoom. É por Zoom. Ele é por Zoom ao vivo. A gente faz as aulas ali, são turmas pequenas, e a gente faz tudo ali na tela. Né? E o seu contato? Então, tem o Instagram, que eu coloquei aqui no grupo, que é o curso.br, e lá dentro, se você clicar, já vai direto no meu Instagram, porque no meu WhatsApp, o WhatsApp que está lá é o meu, mas eu vou deixar aqui no chat, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. O meu telefone, é quem quiser, pode entrar em contato. Sou eu que atendo. Eu achei interessante, porque assim, muito do que você falou, eu uso muito para vender projetos, na verdade, na hora de apresentar um projeto. E é barato, porque dependendo de como você chega para apresentar, você queimou o filme, o cara não vai executar o que você quer. E dependendo, e se você apresenta mostrando que foi uma empatia, quer dizer, que você ouviu, e que de forma empática você está trazendo aquilo como resultante, e não como imposição, tanto que esse é o termo, né? Você não chega com uma proposta, você chega com uma resultante em função do que você aprendeu. É impressionante o resultado, assim, é a diferença de rolar ou não rolar, né? É incrível isso. Total. E a gente fala muito sobre empatia na empresa, né? A gente fala muito sobre isso, porque a gente está falando de pessoas, né? As empresas são pessoas. Então, se você não sabe se relacionar com as pessoas, como é que você faz, né? Você tem aquele engajamento do outro lado, né? Você entender o que a empresa quer, o que a empresa precisa, né? Para daí você poder cuidar. Hoje em dia se fala muito de cuidar da dor, né? Cuidar da dor das pessoas, cuidar da dor da empresa, né? O legal, assim, no final, o nosso curso ele surgiu numa hora muito bacana, porque as pessoas estão precisando disso, né? Precisando de primeiro, assim, calma, né? Porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, tá todo mundo mexido, é uma época difícil para todos, né? De inseguranças e tudo, e há relações, eu acho que cada vez mais a gente está percebendo isso, né? A importância da inclusão também, do respeito ao próximo. Alessandra, que tipo de perfil de pessoas procuram vocês para mediação? Silvia, qualquer tipo de pessoa, né? Você sendo humano, você tem conflito ou não, né? Assim, no curso, às vezes você só quer ter esse conhecimento e melhorar as suas relações pessoais, né? Então, a gente teve mais de 168 alunos nesse tempo, que foi um ano, né? Um ano e pouco. Agora, fez um ano em abril. E todo tipo de pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, gente mais nova, gente mais velha. Assim, a gente teve alunos com menos de 24 anos, a gente teve alunos com mais de 70, né? E a gente teve muitas mães de adolescentes, e agora a gente está com homens empresários. O perfil... o perfil é esse. Todo, né? E isso que é lindo, Silvia, porque essa troca... ela é incrível, né? Ela é muito enriquecedora. E conforme a gente vai falando sobre relacionamento, a gente vai percebendo que todo mundo vive, né? As coisas assim, as pessoas vivem as mesmas coisas, né? Coisas muito parecidas, mas cada um enxerga de um jeito, cada um tem o seu jeito de lidar, né? E cada um tem seus desafios maiores e suas facilidades maiores também. Obrigada. Adorei a sua explicação. Obrigada. Obrigada a você.
Posso falar uma coisinha só? Posso? Olha, são situações que resolvem muito mediação, que muito mais que quando determinados assuntos procuram um rabino, que o rabino não consegue fazer, porque muita gente que tem conflito, principalmente nós judeus, procuramos sempre um rabino para conversar, né? E às vezes a gente não consegue nada. Eu já passei por situações assim. Mas sabe, Anitta, o rabino... Podia repetir seu Instagram, por favor? Meu Instagram? Por favor. dailytools.br. Eu coloquei ali no chat, sim. lytools.br. Tá, sim. Tá? Obrigado. Porque, sabe, você está falando de rabino, Anitta, essas técnicas, a gente escuta elas em vários lugares. Outro dia eu estava assistindo a live de um rabino que estava falando sobre uma passagem da Torá, e ele estava trazendo um ensinamento que quando eu ouvi, eu falei, caramba, isso aí é uma técnica que a gente ensina no curso de comunicação. São coisas faladas de uma outra boca, de um outro lugar, de uma outra maneira, mas que no fim era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Mas é bom, assim, e quando falaram aí de terapia, né, o Rui falou, o que a gente faz não é terapia, mas é terapêutico. É terapeuta. É verdade. Né? Muito bom. Gente, já está acabando a hora, Lê. Foi espetacular, Lê. Você viu, encantou a turma. Nossa, passou rápido. Muito bom mesmo. É que acho que ser humano, né? Ser humano e conflito e relações, puta, sempre. E a gente só tem a te agradecer, porque deu essa tarde gostosa para a gente pensar. E a gente termina com uma música, né? Eu espero que você goste do que a gente escolheu. A gente tenta botar uma música ligada ao tema, mas essa vem com uma cantora super especial, né? Então, vamos lá, Jorge. Tá, eu que agradeço, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, viu, Alessandra? Obrigada. Obrigada a vocês. Está entrando, dá para ver minha tela? Tá. Sigo o anúncio e vejo em forma de sorvete, sabonete. Em forma de sorvete, acordo e durmo na televisão. Creme dental, saúde, sigo num sorriso, paraíso. Quase que jogado, impulsionado no comercial. Eu só tomava chá, quase que forçado vou tomar café. Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé. Vamos então repetir o gol. E mais um cosmonauta patrocinador. Chego atrasado, perco meu amor. Mais um anúncio sensacional. Ponho um aditivo dentro da panela, gasolina. Passo na janela da cozinha, tem mais um fogão. Tocam a campainha, mais uma pesquisa e eu respondo que enlouquecendo já sou fã do comercial. Só tomava chá, quase que forçado vou tomar café. Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé. Vamos então repetir o gol. E na lua sou mais um cosmonauta patrocinador. Chego atrasado, perco meu amor. Mais um anúncio sensacional. Telefunken, Ultra Bright, Apple, Shell, marvelous, my dear.
Paz, eu não aguento mais. Me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz. Paz, que eu não aguento mais. Isso me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz. Vai. Muito bom. Lindo. Obrigada, Alessandra. Muito bom. Obrigada, gente. Muito bom, valeu, Obrigada, pessoal. Leia, Valeu, de Fernanda. novo. Valeu, Obrigada, Ale. eu que agradeço. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tem semana, Silvia. Boa viagem. Volta logo.